Olá, bem-vindos à cozinha da Nick. E hoje eu vou ensinar para vocês uma sobremesa que é super fácil e deliciosa, uma torta palha italiana. Então vamos lá. Primeira coisa é usar uma panela de fundo grosso. A gente vai fazer um brigadeiro tradicional. Tá? E eu vou colocar aqui os ingredientes antes de levar ao fogo. Lembrando que todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo, todas as quantidades, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, vou colocar o leite condensado. O creme de leite. A manteiga. E o chocolate em pó. Esse chocolate em pó aqui já foi peneirado, tá? É muito importante a gente peneirar o chocolate em pó, que é para não ficar com aqueles gruminhos o nosso brigadeiro. Pronto, todos os ingredientes aqui. Agora eu vou mexer. Com cuidado, tá? Porque o chocolate em pó ele levanta bastante. E aí, gente, é muito importante a gente fazer essa etapa aqui antes de levar para cozinhar, tá? Isso faz muita diferença no resultado final do nosso brigadeiro. Prontinho, ó. Tudo misturado. Agora, eu vou levar para cozinhar. E aí, como é que eu faço? Eu começo mexendo esse brigadeiro aqui em fogo alto, tá? Tem uma quantidade aqui boa de ingredientes. Então, nesse primeiro momento, não vai queimar. Mexendo sempre, tá? As laterais da panela, o fundo da panela. Aí eu vou fazer o seguinte, vou mexer. Quando esse brigadeiro começar a levantar fervura, eu vou baixar o meu fogo e vou cozinhar por 10 minutos. E eu já volto para mostrar para vocês. Pronto, o meu brigadeiro já está no ponto correto. E agora, gente, é o seguinte, a gente não vai deixar esse brigadeiro esfriar por completo. A gente vai deixar, ó, ainda tá fumaçando bem, esfriar um pouquinho, né? Coisa assim de 5 minutinhos. Por quê? Porque quando o brigadeiro esfria totalmente, ele, né, endurece, ele fica com uma consistência mais rígida. E aí a gente não vai conseguir montar a nossa torta, tá? Então, agora vou pegar aqui uma colher. Deixa eu afastar pra cá. E enquanto ele esfria aqui, vou mostrar pra vocês. Ó, eu tenho aqui uma base e um aro, tá? Esse aro tem 20 centímetros. Ah, Nick, não tenho aro. Pode usar uma forma de fundo falso. Tá? Você vai ter que ter uma forma de fundo falso para depois você conseguir desenformar a torta, porque se você colocar numa forma com fundo totalmente fixo, depois vai ser muito difícil da gente conseguir soltar, tá? Então,
Aqui eu tô usando o aro, que eu acho muito mais prático, porque eu vou montar direto aqui nessa base, tá? Mas se não tiver aro, você pode usar a forma com fundo falso. E eu tenho aqui aquele biscoito maisena, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar, colocar aqui, tá? No fundo todinho. Vou colocar aqui, vou mostrar pra vocês. Você vai fazer uma camada de biscoito. E aí não tem problema, vai ficar uns espacinhos, tá, gente? Que vão ser preenchidos aí por brigadeiro. Você pode até quebrar um pedacinho, se quiser deixar mais certinho, tá? Aí vocês vão botar, ó, tá vendo? Fundo todo. E aí a gente vai intercalar uma camada de biscoito com uma camada de brigadeiro, tá? E não precisa ser uma camada grossa, porque a ideia é que fiquem várias camadinhas mesmo. Então aqui a gente coloca uma camada de biscoito, vai colocar uma camada de brigadeiro, outra camada de biscoito, outra camada de brigadeiro, tá? Tô mexendo um pouquinho só para esfriar mais rápido. E como aqui onde eu tô, tá, é refrigerado, ele dá uma esfriada mais rápida, tá? Mas se onde você tiver não for, aí você deixa aí uns 10 minutinhos ele em temperatura ambiente, só para não ficar muito quente, tá? Mas lembrando que não é para esfriar completamente, porque senão realmente a gente não vai conseguir montar o brigadeiro aqui, tá? Então, ó, vou botar aqui uma camada. Aí você passa com uma colher. Nivelando, tá? Toda uma camada de brigadeiro. Essa ideia da pessoa aqui. Aí vamos colocar outra camada de biscoito. Apoiar aqui para não fazer sujeira. Outra camadinha de brigadeiro. E vai nivelar novamente. Aí outra camada de biscoito. E assim vai fazendo as camadas, tá? Eu dou uma quebradinha às vezes pra botar nos buraquinhos que ficam, porque não vai ficar perfeitinho quando a gente coloca. E essa quantidade dá perfeitamente para esse aro, tá? Aro 20. Aí se você quiser fazer menor, é só diminuir, né, a receita. Ou se quiser fazer um aro maior, é só aumentar, tá? Fica
perfeito igual. E é uma torta super fácil, gente, vocês conseguem fazer aí rapidinho, uma sobremesa super gostosa, que todo mundo vai amar. Ó, aí a última camada, a gente vai colocar o restante todo do brigadeiro, tá? Vai ser a última camada da torta. E aqui vocês vão perceber que vai sobrar um pouquinho de biscoito, porque eu vou usar ainda na decoração. A decoração final, depois que essa torta estiver totalmente fria e geladinha. Aí esse finalzinho aqui, a gente nivela bem, mas não se preocupem porque vou ensinar pra vocês o acabamento final, tá? Da torta. Agora eu vou levar pra gelar por aproximadamente 3 horas, tá? A gente precisa que essa torta esteja completamente fria pra gente poder desenformar. E aí eu volto pra gente finalizar. Já estou de volta aqui com a nossa torta palha italiana. Ficou 3 horas na geladeira, tá? Eu coloquei um plástico em contato, pode ser aquele saquinho de cozinha ou o plástico filme, igual como a gente faz em brigadeiro, para evitar que fique aquela camadinha, né, mais durinha. Então coloquei em contato e levei pra geladeira. E aí aqui, ó, a gente remove, sai, tá vendo? Limpinho. E aí, como é que a gente vai fazer para desenformar? A gente vai passar uma faquinha em volta, tá? Como eu falei, facilita o fato de eu ter colocado já em cima do prato que eu vou servir. Mas, se você não tiver feito isso, o que você vai fazer? Você vai desenformar e depois você vai pegar a mesma faca e passar por baixo, soltando, tá? Todo o fundo da forma de fundo falso. E aí não tem problema, gente, se aqui, na hora que você passar, soltar um pouquinho, porque a gente vai decorar ainda ela, tá? E pode ser que fique também um pouquinho colada, então passe e a gente vai fazer o acabamento dela, então não vai ter problema nenhum, tá? Ó, tirei, tá vendo? E aí, aqui o que que eu fiz? Eu processei, tá vendo? O mesmo biscoito, tá? Porque eu vou colocar em volta aqui da nossa torta. Ó, aqui eu tô em cima da bancada, né? Então, não tem problema de eu fazer essa sujeirinha aqui. Se você não tiver uma bancada dessa que depois seja mais fácil de limpar, você pode botar uma forma, tá? Em volta, que aí vai facilitar para você depois limpar. E aí você pode fazer isso aqui com a luva, tá? Porque não vai colar, já que a gente tá botando aqui esse biscoitinho.
tira o excesso. E aí aqui, se você quiser, você pode ainda colocar uns pedacinhos para dar um charme a mais aí, na hora que você for servir a sua torta. Os pedaços maiores. A facilidade da bancada é essa. A gente já tira. Nossa torta tá pronta. E agora a gente vai cortar e comer um pedaço dessa torta. Agora vamos cortar um pedaço dessa torta para mostrar para vocês como que ela fica por dentro. Coisa mais linda! Vamos provar essa perfeição. Gente, é muito boa. Quem fizer, volta para me contar se gostou. Aproveita, já ativa o sininho para não perder nenhuma publicação e já me segue no Instagram, Doçuras da Nick.